Queridos amigos, que a paz de Jesus nos ofereça sempre esta alegria de compreender no Evangelho de Jesus tudo isso que Ele vem nos oferecendo. Nesta manhã radiosa de esperança para todos nós buscamos no Evangelho do nosso Mestre esse roteiro sublime para que todos nós possamos, de alguma forma, ter um olhar mais sereno para tudo que o Senhor tem nos oferecido. Nós vamos ler agora Cuidar do Corpo e do Espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essas questões, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, porque devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e os do materialista, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências, quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde estão a sabedoria? Onde está a ciência de viver? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhe as relações que existem entre o corpo e a alma, dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos, amai, pois, a vossa alma. Porém, cuidai igualmente de vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigai o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o e mortificai-o. Esse o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Amado Jesus, querido Mestre, nesta manhã em que os pensamentos se unem, nós te pedimos, Senhor Jesus, que nos traga o amparo que tanto necessitamos para compreender o verdadeiro papel de nossa reencarnação. Mestre Jesus, que a luz infinita do seu amor venha nos sustentar nestas horas em que todos nós estamos sendo convidados a viver novos momentos de tantas lutas, para que compreendamos, Senhor, a importância desse corpo como instrumento do Espírito. Auxilia-nos, Jesus,
a entender todos esses movimentos que a vida tem nos convidado a vivenciar. E que a paz augusta desses benfeitores amigos estejam entre nós, hoje e por todo o sempre. Queridos amigos, cerrando este capítulo, cuidar do corpo e do espírito. Por que será que nós temos que cuidar do corpo, se é que ele não vai permanecer ativo por todos os tempos? Quem é o espírito? São duas perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos. Nós, muitas vezes, cuidamos excessivamente do corpo para que ele mantenha a forma, a beleza, com todos esses recursos que hoje nós temos, do embelezamento, das academias, da formação do nosso corpo, de termos um instrumento que é o corpo, para que nós possamos movimentar, fazer nossas trocas, alimentar as paixões, alimentar os prazeres, que muitas vezes são unicamente um prazer carnal. Será que esta é a finalidade do corpo? E nós vamos trazer que o corpo é o vaso do espírito. E nós precisamos perguntar quem é o espírito. O espírito, nos diz Allan Kardec, que é essa centelha divina. É o ser absoluto, o ser pensante, onde nele se encontram os nossos atributos. É preciso que a gente compreenda que o espírito, para que ele venha manifestar todo o seu pensamento, ele precisa do corpo. O corpo é uma ferramenta que nós sabemos que ele deteriora, perdendo as suas energias junto ao tempo, e nós precisamos compreender que ele não vai ser para nós uma prisão para o nosso espírito, muito pelo contrário, nós temos condições de avançar para que nós possamos compreender que quem dirige o nosso corpo é o espírito. E aqui ele traz alguns sistemas que nós vamos ver, que é o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Quando eu não conheço o espírito, isso é natural. Mas nós também estamos vivendo momentos em que nós estamos buscando no corpo apenas um instrumento de nossos desejos, de nossas paixões, esquecendo de que tudo que nós viemos fazer tem um propósito divino. E esse propósito nós agradecemos ao doutrina espírita, que ele vai nos mostrar que o corpo é um vaso, é um instrumento divino. E por que eu estou dizendo um vaso? Porque Paulo nos diz na primeira epístola dele ao Tessalonicense, ele nos diz que cada um de vós saiba possuir o vaso em santificação e honra. E essa recomendação de Paulo de Tarso, que ele faz aos Tessalonicenses, ainda se reveste na plena atualidade. Hoje nós estamos vendo as pessoas usando tantos recursos para mudar a face, a sua expressão, o corpo, mas esquecendo de que esse vaso, que é o corpo humano, ele nos foi confiado para que a gente possa ter oportunidade de desenvolver aquilo que a lei divina veio nos ofertar, a cada um segundo as suas obras. Muitas pessoas não acreditam nem na reencarnação, e nós vamos ver que não acreditar na reencarnação é isso muitas vezes que faz com que as pessoas valorizem mais o corpo do que o espírito. E o vaso humano, o vaso da criatura, que é o corpo que nos foi confiado, precisa ser muito bem compreendido para que nós possamos
usar dele de acordo com os pensamentos nobres, sem sacrifício, sem muita dor, porque muitas vezes o corpo acaba sendo o recurso que tem para buscar as fontes dos meus prazeres. Nós abusamos da alimentação e, além disso, muitas vezes nós vamos caminhando em busca de excessos que são extremamente graves e nós, às vezes, não sabemos nem classificar tantos excessos, bebida, vícios de toda sorte, paixões doentias. Então, nós temos gasto muitas existências para chegarmos até aqui. E nessa existência que ora estamos, nós vamos esbarrando com muitas situações que já nos levaram a desencarnar, a morrer. E nosso corpo, ele é um veículo precioso que nós precisamos tomar muito cuidado. E por isso nós precisamos de uma higiene mental, termos um pensamento equilibrado, para que nós possamos viver dentro de uma disciplina. E Deus, como um pai compassivo, Deus se preocupa das necessidades dos filhos, muito pelo contrário. Os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhe empresta por amor. Ninguém quer saber do espírito. Nós estamos tão distantes dessa verdade. Nós não podemos mais castigar o corpo com tantas coisas por decisões nossas do livre-arbítrio. E muitas vezes nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Nós estamos vendo hoje uma situação bastante delicada na área da sexualidade, esquecendo que as nossas provas foram escolhidas por nós, porque para que nós possamos entender aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos diante da lei, é preciso que a gente se submeta às leis de Deus. E todas as leis, todas as reencarnações, elas estão sobre o olhar divino. E é por isso que muitas vezes, do desconhecimento que nós temos do nosso corpo perispiritual, nós deixamos isso para depois. E nós vamos ver que muitos superlotam esse vaso sagrado com bebidas, com excesso de alimentação, até mesmo arriscando com tantos esportes agressivos que nós nem sequer pensamos no que seja a vida. A gula. E hoje nós estamos vendo que a gula, ela vem de outras formas também. E nós cada vez estamos distantes de obedecer aos impositivos do equilíbrio, da lei divina que não está fora de nós. Ela está dentro de nós. Ela reside em nós. E ela nos traz a grande oportunidade para que todos nós possamos compreender a necessidade de desenvolvermos uma inteligência moral, porque não é a intelectual que vai nos melhorar a questão do espírito, e compreender o papel da razão, o papel do livre-arbítrio, que é o juiz de nossa própria causa. E nós precisamos valorizar as nossas lutas. Amigos, quantos têm deixado abandonadas suas vidas por coisas tão pequenas, por falta de fé, de estruturação da verdade dentro de si. E é preciso, muitas vezes, que nós venhamos a lutar, buscando a religião, seja a religião que for, mas especialmente estamos falando da doutrina espírita, que nos esclarece a consequência dos nossos atos. Muitos ainda caminham esperando pelos milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, esquecendo que o problema do resgate diante da lei, dos reajustamentos, compete a cada um de nós. E no Jesus nos mostrou e nos falou que todos nós precisamos caminhar com seriedade,
E ele nos disse que ninguém chegaria ao Pai a não ser por ele. E qual é o caminho que Jesus tem nos dito? É o caminho do amor, caminho do perdão, caminho da caridade. Então, muitas vezes, nós temos que repensar que não é o corpo que pensa. Hoje nós estamos vendo até pessoas deformadas, de tantos recursos que a ciência tem hoje, mas para satisfazer unicamente a sua satisfação de corpo. Mas não procura, não tem tempo para fazer os reajustes do seu espírito. Por isso, nós gostaríamos muito de convidar que esse item que fecha esse capítulo é muito sério, porque a morte, que muitos dizem que não se importa e que tem entrado pelas portas do suicídio, por não valorização da vida, por qualquer problema, esquecendo que nós jamais estamos sozinhos, que a morte, ela traz para nós só uma coisa: ela vai revelar a nossa vida e vai nos trazer grandes dores quando nós não aproveitamos o tempo em que estamos neste corpo. E essa verdade, ela vai ser revelada sempre pela memória, com as imagens que nós temos nela arquivado. E é por isso que nós lembramos que esse tempo que estou reencarnada é um tempo que estou buscando oportunidades para cuidar do meu corpo, mas cuidar do meu espírito, porque o corpo, ele perece, ele morre, mas o espírito vivifica. Então, hoje, que cada um plante na sementeira do bem aquilo que a sua vontade lhe permite, para que amanhã você tenha a oportunidade de fazer a coleta, que será sempre obrigatória. Mas se você hoje prefere viver nas sombras, com certeza a resposta do amanhã será trevas, será dor. Então, quando Jesus nos trouxe a parábola do semeador, ele semeou o amor, a simpatia, os ensinamentos do bem. E onde nós nos encontrarmos, lembremos sempre que nós estamos sob o amor divino. E, queridos irmãos, cuidemos deste vaso, procuremos dar a ele, o corpo, tudo aquilo que ele necessita para que a gente possa permanecer até o final de nossa existência com um corpo mais saudável. Mas nunca se esqueça que todos nós só crescemos auxiliando os nossos irmãos a caminho. E é por isso que aquele que faz, nós vamos perceber que aquele que faz, ele sente alegria no seu coração. Portanto, meus amigos, nunca deixemos de valorizar e de lembrar que toda a nossa formação perispiritual, ela vem de toda a modelagem energética que foi construída no nosso perispírito. Perispírito é o corpo intermediário, cujo todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, todas as imagens, nele está gravado pela memória. Por isso deixo aqui uma reflexão para que cada um possa pensar muito, muito em tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado neste capítulo, que para nós é extremamente importante, porque quem vai comandar toda a nossa vida, quem comanda todo o nosso corpo é a nossa mente. Então, cuidemos da nossa mente, para que a nossa mente seja o alimento vivo que nós todos precisamos buscar para mantermos um corpo perispiritual sadio. E aí lembremos daquela passagem do Evangelho, né? Da filosofia, não do Evangelho, corpo são, mente sã, incorpore sano. Então, para que a gente possa edificar isso em nós, é preciso que a gente viva o amor, a caridade, acima de tudo, o perdão. Nunca abuse dos excessos que a vida te oferece.
E nós, nesse instante, recorremos a Jesus, pois Ele é o médico de nossas almas, que, por caridade, estenda as mãos sobre nós, que tenhamos a compreensão de tudo isso, Senhor, que nós teremos que passar, porque somos imortais. Que o passe possa ampliar o movimento de nossos pensamentos. Que tenhamos sempre, Jesus, a serenidade para caminhar em direção ao bem. Obrigado, Jesus, por as dádivas do passe. Sustente-nos, encoraje-nos para sair dos nossos vícios morais. Coloque na nossa água o medicamento que tanto necessitamos. E que a sua paz contribua, como o sol contribui com a natureza, contribui com o nosso equilíbrio, para que possamos ter vontade de termos outras atitudes, valorizando as oportunidades que Deus nos deu. Que Jesus nos abençoe e que Jesus esteja com todos os nossos irmãos. Obrigado, Mestre. Que nesse instante, queridos companheiros, recebam o abraço, o fortalecimento de nossas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.